tá com o time principal, porque não estava bem na eliminatória, o técnico tinha que salvar o cargo. E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Pode até empatar! É do Brasil! Adriano, número 7, o artilheiro da Copa aos 48, no instante final. A vibração do Parreira. A rivalidade é tão grande, amigo, que o Ricardo Oliveira saiu lá do banco de reserva do Brasil e veio aqui provocar briga com o banco de reserva da Argentina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando mais um episódio do Futebol Podcast. Aqui quem fala é o Gabriel Franco e hoje eu estou com a camisa do Brasil, camisa de 97, uma das mais bonitas na minha opinião, talvez atrás da de 98, para homenagear e também para levar em conta o maior assunto, a maior pauta que temos agora nesse episódio do Futebol Podcast. Opa. Ei, diretor? Então, cara, essa camisa é verde, o fundo é verde. Cara, você devia ter pensado nisso antes, né, cara? Não é só vir aqui e falar de futebol, não. Eu não vou poder vir de Brasil nunca? Com essa aí, não. Talvez com azul, cara. Vão ter que trocar a camisa, vir refazer de novo. Opa, agora sim. Agora pode falar. Agora não tem verde, não vai atrapalhar, não. Pô, mas atenção aí, hein? Perdão, mas assim, trocar de Brasil para Alemanha pode remeter, né, momentos ruins, momentos difíceis, mas então voltando, estou aqui com a camisa da Alemanha da Copa de 2018, camisa essa que é uma releitura da Copa de 90, que a Alemanha foi campeã, homenagem a Toni Kroos e Reus, que vão se aposentar. Quer dizer, o Kroos vai se aposentar, o Reus se despediu do Borussia Dortmund, mas o Kroos ainda vai ter uma oportunidade ainda com a camisa da seleção, jogando em casa a Eurocopa, que também será tema desse episódio um pouco, mas daqui pra frente vai ser um grande tema. Mas antes de falar de Eurocopa, de seleção, vamos falar de aqui, nacional, de Brasil. Jogos atrasados, estão sendo disputados ainda. Mais um jogo que muita gente esquece que está tendo é a Copa do Nordeste, a final da Copa do Nordeste. Jogo de volta, foi a vitória do CRB por 2-0. Diga, diretor. Lampions League, né? A Lampions League, que inclusive tem um dos melhores mascotes de competição que eu já vi, que é o Zé Cabrito. O Zé Cabrito, abraço pro Zé Cabrito, baita mascote. Campeão, Fortaleza saiu campeão, terceiro título do time da Copa do Nordeste, foi mais difícil do que esperado. CRB conseguiu tirar a diferença, porque o jogo da ida foi um 2-0 em casa por Fortaleza. Parecia que o jogo da volta iria ser mais uma bater ponto, ir lá bater ponto e levantar taça, mas não foi assim. João Neto fez 2 gols, levou o CRB pros pênaltis contra o Fortaleza, mas não deu diferente. Fortaleza conseguiu ganhar nas penalidades. Vojvoda levanta mais um título com a camisa do Fortaleza e é um bom trabalho, É claro que esse jogo não foi dos melhores, o CRB jogou muita bola, amassou o Fortaleza, mas é um trabalho constante, é um trabalho longevo, um trabalho que sabe onde quer chegar, muito bem gerido. Parabéns pro Fortaleza e parabéns pro torcedor do Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, que foi uma Copa que começou mal pro Fortaleza, não começou bem. E ainda teve a questão do atentado ao ônibus, o lamentável atentado com o jogo em Recife contra o Sport. E um time conseguir ter esse emocional de dar a volta por cima, talvez seja algo mais para se vangloriar mais do que propriamente a sua atuação na competição. Conseguiu ter mental, conseguiu dar a volta por cima. Também muito esforço psicológico tem que dar e também tem que começar a polir mais severamente esse tipo de coisa para que não se repita, para que não tenha mais. Copa do Nordeste que tá sendo ressignificada, né? Então, assim, mostrando um grande poder aí do futebol nordestino, saindo um pouco do eixo aí Rio-São Paulo. Essa Copa do Nordeste foi muito badalada, na verdade. Não, né? Já faz um tempo, a gente já teve clássicos já diretos, de rivais diretos, a final com toda uma grande infraestrutura, com fogos de artifício, toda uma apresentação de encerramento, de início. É uma competição, assim, que valoriza mesmo o futebol do Nordeste, que, claro, que já foi muito deixado de lado, ainda é deixado muito de lado pelo eixo Rio-São Paulo, que é o eixo que geralmente no Brasil as coisas estão concentradas mais lá, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é muito maior que isso, e a Copa do Nordeste, ela é um case de sucesso, é um caso de
futebol pelo futebol e mostrar que o futebol nordestino também é muito forte. Parabéns ao Fortaleza, parabéns ao Nordeste e tivemos campeão nesse final de semana. E o Anselmo Ramon, hein, bateu aquele pênalti lá que, nossa, o que eu vi de vídeo no Instagram aí... Zoando o menino, pois né? Mas o Anselmo Ramon, enfim... É duro. Rei Pelé, né? O Rei Pelé que recebeu lá... Estádio Rei Pelé. Quase 15 mil pagantes, cara. Então, assim, lotado. Lotado e a gente vê como a importância de Pelé, do estádio Rei Pelé. Temos aqui em Brasília o túnel Rei Pelé, melhor túnel do DF, tá? Melhor túnel do DF. E falando em Rei Pelé, não tem como falar de Rei Pelé sem falar de seleção brasileira. Estamos aqui nos amistosos da seleção brasileira. Primeiro amistoso foi contra o México, nos Estados Unidos. Uma vitória por 3-2, vitória que parecia que ia ser mais tranquila, parecia que ia ser mais de boa, mas depois a reação do México complicou. O time entrou reserva, foi uma escalação reserva do Dorival, talvez o único titular seja o Alisson, pelo que começou a partida. E eu tenho pensamentos divididos. Já pensei quando começou a partida assim, será que era pra ir com reserva mesmo? Aquele gol que o Alisson levou, o segundo, foi uma falha? Ou... E a gente vai chegar lá porque tem que falar muito de Alisson. Vai chegar muito de Alisson. Mas o time reserva, a gente... Será que tem que ir com o time reserva? Porque a seleção brasileira já tem tanto pouco tempo pra treinar, pra se reunir, pra conseguir ter um padrão de jogo, que aí quando tem a oportunidade de jogar com as reservas, porém, do outro lado, tem que dar ritmo de jogo pros caras, são caras que vão ser importantes, a seleção não tá fechada, não tem uns 11 fechadinhos, então é importante pra ter ritmo, pra dar oportunidade, pra ganhar. E uma coisa também que a gente tem que começar a aceitar mais, é claro que o Brasil é a seleção que tem mais responsabilidade, não só por ser a maior seleção do mundo, mas por ter o peso de ser o Brasil. Então o Brasil não basta ganhar, o Brasil tem que dar show, o Brasil tem que ser muito superior, o Brasil tem que ter aquela alegria brasileira que eu acho que tá certa essa cobrança, tem que ter mesmo. Principalmente nas Américas, né? Principalmente nas Américas que as forças são mais distantes uma das outras. Porém, a gente tem que começar a aceitar que o amistoso, ele é um amistoso, ele é pra testar, ele é pra errar, é pra fazer coisas que não vão dar certo, e não é pra derrubar treinador, é uma mentalidade que a gente tem muito treinador do Brasil já caiu em amistoso, então a gente talvez tenha que relevar mais testes, relevar mais lances perdidos. Mas falando do jogo, um pequeno detalhe aqui, vai do estádio a começar, porque a Copa América vai ter seu campo reduzido, são 5 metros de largura reduzido, no total são 16 metros a menos do campo do que ele é normalmente. Isso atrapalha muito, principalmente a saída de bola, dos dois lados. O Brasil sofreu com isso, porque com esses 5 metros diminuídos, é mais fácil do outro time chegar e pressionar, porque o time que tá com a posse tem mais dificuldade para trabalhar. Então isso é algo que tem que ser pensado. Gabriel, acho um absurdo você jogar uma Copa América, um campeonato internacional, e você não poder jogar com as regras oficiais do jogo, porque o estádio não comporta. Se o estádio não comporta, não dá pra fazer lá o torneio. Pra mim é simples, mas é claro que o dinheiro vem, o dinheiro é muito influente, então não tem muito o que fazer. Da altitude o pessoal reclama, né? Dentro das regras. Não pode mandar a Copa América em altitude, mas assim, em estádio que não comporta os tamanhos oficiais, pode. É estranho. Isso atrapalhou o Alisson, atrapalhou o Brasil na saída de bola e atrapalhou também o México. O Brasil conseguiu fazer um bom jogo, um bom primeiro tempo. Logo de cara já abriu o placar com uma linda jogada de Savinho. Parece que foi o Dorival Júnior na coletiva, falou que foi treinado. Savinho levou muito bem pro meio, boa jogada. Deu pro Andrés Pereira, que grande jogador Andrés Pereira. É uma pena ele ter ficado marcado no Brasil do jeito que ficou, até porque ele não errou de sacanagem. Cara, erros no jogo acontecem, aconteceu no pior momento possível. E levou o gol, fez um golaço. O Andrés Pereira fez um golaço, deixou 2 no chão, bateu no canto. Ele é ótimo jogador. É o jogador brasileiro com mais chances criadas na temporada. Ele é absurdo, Andrés Pereira, sou fã. E dos reservas que tiveram sua chance, talvez ele, Savinho, o Ian Couto, quem sabe, talvez foram os caras que mais se destacaram e com mais chances também. E também, atenção pro Bremer, que bom zagueiro, ótimo zagueiro. Cara, desculpa, mas quem é o titular do Andrés Pereira? Então, não tá fechado, mas a gente imagina que vai ser uma trinca de meio campo: Bruno Guimarães, João Gomes e Douglas Luiz, talvez. A gente não sabe. Ele jogou muito nesse jogo aí. Não, jogou muito. E é um cara que tá pedindo passagem. No último amistoso também participou de gols, na última data FIFA. É um cara que, olha, sei não se não vai pegar essa titularidade aí. E, falando de gols, a gente também teve o segundo gol que saiu no primeiro tempo. Que saiu no segundo tempo também, boa jogada pro Martinelli, que é ótimo atacante, pena que ele tá na posição que é mais complicada, que é a posição de talvez um futuro bola de ouro, que é a ponta esquerda. Jogar na ponta esquerda brasileira é muito difícil quando você tem o Vinícius Júnior, mas Martinelli foi bem. O Ian Couto, a gente tem que notar as qualidades e os defeitos. Ele é um lateral muito ofensivo, joga no Girona com uma linha de 5,
três zagueiros atrás pra proteger, então ele tem liberdade pra subir, tem liberdade pra criar, joga quase como um ponta e ofensivamente é muito bom, defensivamente sofre, como sofreu no gol do México, que acabou sendo um gol contra, mas a maior culpa nem foi dele. Achei o Paquetá muito mal. Paquetá, naquela trinca de meio campo você falou, é isso, é Bruno Guimarães e Paquetá. O Paquetá foi mal. É claro que tem toda essa questão rodando a cabeça dele de banimento, a gente não sabe essa questão que ele está sendo acusado pelas apostas esportivas, mas o fato é que ele tinha que ter chegado mais forte, ele entrou desligado naquela bola, perdeu o lance e o México chegou, cruzamento da ponta direita, cruzou a área inteira e achou do outro lado o pé do Ian Couto, que se ele não fizesse, o atacante mexicano ia acabar fazendo inevitavelmente, então a maior culpa do gol não é dele. E o México foi pra cima, depois desse gol deu aquela esperança, o time mal tinha criado situações de gol, a não ser em saídas de bola brasileiras que foram interceptadas. Cruzamento na área, escanteio, Alisson faz uma defesaça, tem que lembrar que foi uma defesaça do Alisson, mas também não pode levar o segundo gol, o segundo chute, que gerou o segundo gol, um rebote ali, que o rebote é ok, mas tem que fechar o canto do goleiro, o canto é do goleiro, a bola vai entre a trave e o pé dele quando ele tenta fazer um movimento quase que de base. O Alisson ele é muito perseguido, eu acho injustamente. Pra mim, ele é disparado o melhor goleiro brasileiro. Disparado. A temporada dele europeia é muito boa. A temporada dele com o Liverpool, ele não teve temporada ruim. Ele é um cara que, se não fosse a lesão, muito provavelmente seria o melhor goleiro da Premier League. E o povo brasileiro bate em cima, porque muito do povo brasileiro só vê o Alisson jogando pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Que eu também não vejo falha, tá? Aquele chute do De Bruyne, eu não vejo como uma falha do Alisson. O gol da Croácia, a bola desvia no Marquinhos e pega ele no contrapé, também não achei falha. E cobrar do goleiro que defende o pênalti, é complicado. Mas, claro, tem as questões, tem as dúvidas. Nesse lance eu acho que ele falhou, mas pra mim é meu goleiro titular fácil, não tenho questões com o Alisson. Acho ele um ótimo goleiro, ótimo posicionamento. Ele até faz mais defesa simples, que parece ser simples, mas é gigante. Ele é um goleiro pouco espalhafatoso, ele segura bem as bolas, ele se movimenta bem, se posiciona bem. Então, defesas que para outro goleiro ele teria que se jogar. O Alisson tá sempre bem posicionado para fazer o simples. Gosto dele, eu manteria como titular da seleção brasileira, mas falhou no gol. E aí a gente teve a estrela brilhando, a estrela de Endrick. Depois das entradas, entrou o Vinícius Júnior, que deu uma bela caneta, deu seus belos lances. Começou a entrar os titulares. Quando começou a entrar os titulares, teve aquela mudança até de entrosamento, mas o time, claro, que fica mais, vamos dizer assim, mais efetivo, porque são jogadores que podem fazer mais a diferença. Por exemplo, o Vinícius Júnior, talvez bola de ouro. O Endrick entrou no lugar do Evanilson, que não fez um jogo ruim, tá? Também não fez um jogaço, mas não foi um jogo ruim, se movimentou muito bem fora da área. E no lance do Vinícius Júnior, que ele recebe a bola na ponta esquerda, isso também é um diferencial de se ter um craque no time, de se ter um cara muito acima da média. Quando ele pega na bola, ele atrai não só um marcador, ele atrai dois, porque ele atrai o marcador dele e o da sobra. Quando ele faz isso, ele balança todo o sistema defensivo mexicano, porque é um cobertor curto. Então, se um vem marcar o Vinícius e o outro tá na sobra, o outro tem que vir, o outro tem que vir e vai sobrar um. E depois, quando ele limpa os dois marcadores dele e dá uma assistência linda na cabeça de quem? Do iluminado, do Endrick, ele não cansa de impressionar, ele não cansa de ser diferente, meteu um baita gol de cabeça, a comemoração dele é muito da hora, ele se apresentando, ele com o Vinícius Júnior foi muito massa, e ele é um cara que tem muito potencial, a gente já falou isso várias vezes, e a estrela dele só aumenta. Ele é o segundo jogador brasileiro com menos de 18 anos a fazer gol em 3 partidas diferentes. O primeiro foi o Pelé, isso não é uma comparação, é só um dado histórico para mostrar o quão ele é diferente. Claro que ele não vai ser o Pelé, nem chegar perto, porque é o Pelé, porque é o rei. Mas ele é um grande jogador, ele talvez possa ocupar essa posição de 9 que esteja faltando, tendo cabeça, que parece que tem, tendo um time que funcione bem, que saiba tratar, que tenha paciência com ele, como parece ser o Real Madrid, que parece ser rodeado por brasileiros, e ter esse trio de ataque no clube e na seleção pode ser muito bom para o entrosamento, muito bom para a seleção brasileira, que ganha o primeiro jogo contra uma fraca seleção mexicana, muito fraco, sem o Ochoa, um dos únicos que jogou 5 Copas do Mundo, mas já tá velho, já tá sendo bem criticado até. Mas é isso. 3-2, Brasil, vitória em cima do México. Que cabeçada do Endrick, hein? O movimento dele de cabeçada, eu fiquei impressionado, viu? E ele não é alto, mas é aquilo, é muito posicionamento. E é um cara diferente. Inclusive, Endrick, que muito provavelmente vai fazer sua primeira partida como titular da seleção brasileira contra os Estados Unidos na quarta-feira. Estados Unidos é um time melhor que o México, sim, já. Apesar de vir de derrotas acachapantes. Veio de uns 5-1 pra Colômbia. Colômbia que é boa seleção, tá? Colômbia que já tá há 22 jogos invicto. É ótima seleção pra Copa América. Vai chegar forte, talvez
Talvez seja a terceira força ali com o Uruguai, Colômbia e Uruguai disputando bem. Mas enfim, vai pegar os Estados Unidos, que tem bons jogadores, tá começando a fomentar ainda mais seu futebol nacionalmente, mas claro, ainda é muito aquém do Brasil, muito aquém. Tem o Pulisic ali, que tem um pouco mais de capacidade, tem o Alistar, que também tem um pouco mais de capacidade, tem alguns jogadores, o McKinney também, mas não chega perto da seleção brasileira. A gente espera que seja um jogo, de novo, de um Brasil que, como até o próprio Dorival falou, ele não quer um Brasil tão engessado, tão espaçado um do outro. Ele quer um Brasil que muita movimentação, principalmente no trio de ataque, e quem comanda essa movimentação muitas vezes é o Vinícius Júnior. Então a gente pode esperar um jogo vitória do Brasil, né? Não tem como esperar diferente. Vamos ver se ele consegue se concretizar para cima dos Estados Unidos e chegar de peito aberto para encarar uma Copa América que vem pela frente. E falando de seleção brasileira agora, vamos ir para um assunto triste, já que é um assunto, assim, triste para alguns, felizes para os haters, né? Felizes para quem não é corintiano, que é a situação do Corinthians. Na sexta-feira, estamos gravando isso aqui, na segunda, dia 10/6. Sexta-feira foi um dos piores dias que eu já vi na história de um clube de futebol. Não por resultado. O Corinthians não jogou sexta, mas foi porrada atrás de porrada no torcedor. Ele acordou, o torcedor que acordou 6 da manhã até 6 da tarde, meu Deus do céu, passou, cara, cabeça a mil. Primeiro, a gente teve a perda da... O Palmeiras já tem essa característica de buscar muito bem jogadores na base, buscou uma joia que estava sendo monitorada pelo Corinthians de apenas 10 anos de idade, mas até aí tudo bem, até aí é um projeto esportivo e tudo mais. Mas o pior veio depois. A VaideBet rescinde com o Corinthians, era a maior, segundo maior do Brasil, maior patrocínio master do Brasil, rescindiu por uma cláusula anticorrupção, porque tem um esquema de que parece que o Augusto Melo tá usando laranjas para desviar um dinheiro que vem dessa VaideBet. A VaideBet viu essa situação, toda essa investigação, não quis se comprometer, e agora, cara, pro Corinthians, que já tá em dificuldade para pagar o próprio salário dos jogadores, que veio essa notícia também de salário atrasado, tem essa dificuldade, e agora perde a patrocinadora massa em meio de temporada, muito difícil de retomar. E aí você já pensa assim, meu Deus, tá difícil, mas pelo menos estamos com o time montado, né? Talvez não, muito provavelmente não, porque a saída do Carlos Miguel parece ser iminente. Cássio saiu do clube. É muito loucura, né? Porque o Cássio, ele sai do clube porque ele não tá tendo mais oportunidade, até pela idade e tudo mais. Ele resolve sair, e o Corinthians até que aceita liberar, porque tem o Carlos Miguel, que é um goleiro com muito a evoluir, um goleiro alto, um goleiro que vem dando conta do recado. Mas aí tem a questão do Duílio, que já era, por muitos, o pior presidente da história do Corinthians. Ele faz a renovação do Carlos Miguel, mas diminui o contrato de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros. E quando ele faz isso, que é 4 milhões de euros para qualquer multa, time né? europeu? A multa rescisória, né? A multa de 4 milhões de euros. E para time europeu, cara, por mais que o Carlos Miguel acabe fracassando, acabe indo muito mal, 4 milhões de euros é um valor zero para clube europeu de primeira prateleira. Nem de primeira prateleira. De primeira prateleira que eu digo é de top 5 ligas europeias. Mas assim, o West Ham, que parece que tá de olho, pô, não é primeira prateleira e é um valor, assim, de graça, praticamente. E parece que vai sair. Sendo o Carlos Miguel, a fim de carreira, é melhor que ele saia. Porque a gente tem um Corinthians conturbado, que a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã. O presidente que acabou de assumir, a gente tá no mês 6. Ele colecionou loucura e fracasso e ilusão de torcedor. E, pô, saindo pra Premier League, no cenário mundial. É aquele time que contratou o Scarpa. Qual é o nome dele? Nottingham Forest também tá de olho, que a gente não sabe ao certo pra onde ele vai, não tá fechado, mas parece que a saída é iminente. E aí, quando pergunta pro Augusto Melo, pro Duílio, o Duílio chega e fala, não, você tem que ver que 4 milhões de euros, nenhum goleiro reserva sai por 4 milhões de euros. Ô, doidão, pelo amor de Deus, cara. Não sai por 4 milhões de euros, mas ele não é o goleiro reserva, como se o cara tivesse ali largado. Ele tinha futuro, e sabendo que o Cássio estava em fim de contrato, ainda tentar se explicar, era melhor chegar e falar, desculpa, errei, fui incompetente, errei. Era mais honesto, mas a honestidade é difícil de falar, ainda mais, pô, a gestão transparência do Corinthians não parece ser tão transparente assim. E aí já tá difícil, tem um atraso de salário que pega, atraso de salário a gente sabe como é que funciona pra torcedor, tem valores... Pra jogador. Pra jogador, tem valores que a gente não sabe... Que é difícil cobrar, falar assim, esse cara não merece essa grana que ele tá recebendo. Mas o contrato foi feito, a culpa não é do jogador que tá recebendo dinheiro. É o caso do Coronado, que recebe por volta de 2 milhões de reais mensais. E não é mau jogador, mas o Corinthians, será que era caso de investir esses 2 milhões? O Corinthians tem esse aporte pra isso? E aí, sai o diretor financeiro e o diretor adjunto do Corinthians também pede pra sair.
como, né, o Capitão Nascimento foi lá, pede pra sair, saiu do Corinthians e isso quer dizer o quê? É um sinal de que a diretoria nem entre si tá se conversando bem, não sei se tem um prospecto de melhora, e pra piorar, ainda tem a chance de sofrer um transfer ban, que é você ser proibida de fazer contratações na janela de transferência por causa da contratação do Félix Torres e o não pagamento ao Santos Laguna de 5,8 milhões de reais. Então, cara, é um conjunto, tudo isso num dia só. Pro Corinthians é loucura, já não é um time que vem tendo uma boa temporada, já é um time que vem sofrendo há muito tempo financeiramente, tem as questões de estádios, tem dívida de 2 bilhões, é bizarro, tá muito difícil pro Corinthians, e a diretoria parece que ao invés de fechar a casinha e se arrumar, decidiu brincar com o torcedor, decidiu levar aquele sensacionalismo e tal, não, agora acabou a farra, vamos brigar. E não é o que tá acontecendo. Situação bem difícil pro Corinthians, olha. Lá na zona de rebaixamento, hein, no Campeonato Brasileiro. É isso que eu ia falar. A cartilha do rebaixamento, não tô dizendo que vai rebaixar. Até porque hoje aparenta que não, porque a gente leva a entender que não, porque o time é bom. O time tem boas peças, não é um time horrível, não é nada disso. Júlio Alberto, Coronado, é um bom time. Carlos Miguel, que talvez saia. O Ranieri, é um bom time. O técnico não é primeira prateleira no momento, mas também não é um técnico ruim, fez um bom trabalho no Cuiabá, é um cara que parece saber onde quer chegar, não é horrível não. Mas, né, a cartilha do rebaixamento tá sendo seguida. Atraso de salário, torcedor irritado, falsas promessas, diretoria que não se entende, patrocinador rescindindo corrupção. Muito difícil a situação do Corinthians, e essa foi a nossa fechada aqui de futebol brasileiro que não teve. E o Pérez. Pô, Pérez, tá muito difícil, né? Tá tão difícil que eu encontrei ele. E sabe quando o time tá ruim e perde, a galera zoa? Encontrei ele no sábado, depois de tudo isso. O povo chegava e falava: pô, Corinthians, né? É paia. Vai melhorar, cara, vai melhorar. Não, Corinthians, né? Pesado, vai melhorar, vai melhorar. Já tá num momento que nem um torcedor rival consegue, porque é muita maldade. A gente já falou de torcedores aqui que são maltratados pelo clube, como é o caso do torcedor do Vasco da Gama. A gente tá falando também do torcedor do Corinthians que Corinthians que tirou do Vasco as manchetes de jornal dos bastidores, né? É verdade, deu uma abafada boa. A 777 deve ter ficado bem feliz com isso. Pedrinho, todo mundo. Pararam de comentar da calça do Pedrinho, pararam de comentar de Pedrinho não sei o que, de SAF não sei o que. E falar em SAF, não acho que a SAF seja a solução, tá? Até porque eu não acho que a SAF é a solução pra boa parte dos grandes do país, não. Porque tem uma torcida engajada. Fala da torcida do Corinthians, é a segunda maior do Brasil, a fiel. Falar que não tem engajamento pra conseguir aporte financeiro, é um dos times que mais recebe cota de TV. É um time com total condição de se reorganizar, e eu não acho que dependa da SAF pra isso, ainda mais pelo que é a instituição Corinthians. A instituição é o clube do povo, não é clube de empresa, não é clube de SAF. Mas a gente sabe como é. Quando chega numa situação dessa, o que todo dirigente quer é assinar com uma SAF, ganhar um dinheirinho ali e, tá fechado. E aí o que a SAF vai fazer tá com Deus, tá com quem decide aí. E, fechando o Corinthians, a gente vai falar sobre um assunto também muito importante de ressaltar mais uma vez. A gente tá falando dele de novo, porque ele de novo manda muito bem, que é o Vinícius Júnior. Saiu a primeira condenação penal da história da Espanha para torcedores do Valência, pelo que o Vinícius Júnior sofreu no estádio Mestalla. Vão ser 8 meses, que assim, é pouco. Vão ser 8 meses e 2 anos de suspensão de qualquer estádio. É bem pouco, mas já é muito para um país que não tem uma lei antirracista nesse nível. É um país que nunca condenou penalmente por racismo em futebol. Ele mudou. Aí as pessoas ficam falando, ele tem que focar no futebol. Ele é um cara que ele chora muito, é choro do Vinícius Júnior. Como ele próprio diz, ele não é vítima, ele é algoz racista. Muito bem dito, muito bem expresso pelo Vinícius Júnior, que é um cara que falou que vem estudando muito. É um cara que pegou uma coletiva de imprensa pra ele, com a tão pouca idade que ele tem. Ele é hoje a nossa maior figura brasileira, talvez, no mundo esportivo. É absurdo. Um cara que tá pra ganhar a bola de ouro e tá mudando a história de um país, a história do futebol. O que ele tá fazendo é inacreditável. E é triste ainda que pensar que talvez se ele não fosse um bola de ouro, talvez se ele estivesse jogando mal, as pessoas esqueceriam essa briga dele, as pessoas não comprariam, as pessoas tratariam ele como chorão, porque o futebol ele é muito cruel, as pessoas são muito cruéis, e um passo pra mudar é o que o Vinícius Júnior tá fazendo. Então palmas aqui pro Vinícius Júnior, brinde pro Vinícius Júnior, muito bem-vindo. Vinícius Júnior, cara, e o texto que ele soltou após a condenação, acho que foi uma das coisas mais incríveis dentro do futebol e futebol assim, e política. É pra ser
memorável. Pra quem diz que não se mistura, é pra ser memorável. Ele já tinha, na entrevista, na coletiva de imprensa que foi pra ele falar sobre o assunto, ele já deu aula, ele já é um cara que vem estudando mesmo o assunto, ele não tá ali pra de sacanagem, ele não tá ali pra desviar foco, não. Até porque falar que racismo é desvio de foco que ele tá sendo desviado de foco porque ele tá se vitimizando é brincadeira, não existe. Parabéns pro Vinícius Júnior, Ele que mandou, só aumenta, hein? ele mandou simplesmente a frase, olha o que ele escreveu. Diga, diretor. Eu não sou vítima de racismo, eu sou algoz de racista. Nem o Racionais conseguiu colocar em poucas palavras todo esse sentimento antirracista. Bom demais, Vinícius Júnior hoje representa todo um povo, representa todo um continente, pô. Mas, Ele é cara, sensacional. Gabriel, presta atenção. Diga. O Vinícius Júnior, podemos dizer que ele é um caso de sucesso dentro da própria formação dele, porque você vê que, pô, Vinícius Júnior não tem essa badalação que esses grandes jogadores têm, é um cara super discreto e tá lutando por essa causa, e eu acho, pô... Né, vem muito de onde vem muito de cabeça mesmo do próprio jogador, de seriedade, de profissionalismo, mas também de condições, de ter um pai presente, de ter uma condição familiar que apoie, que ajude ele, de ter um clube que apoiou ele. É triste porque às vezes... Só quem não apoiou ele foi a parte da imprensa aí, né, que quando ele saiu do... Não, no Brasil, ele foi o jogador que mais tomou de graça, porque ele saiu de novo, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, Flamengo brigando pela liderança, e ele apanhou de todo mundo, foi pro Real Madrid, apanhou quando jogava. Até hoje, eu tenho dificuldade pra entender. E o Vinícius Júnior, até nesse momento, ele foi revolucionário, porque quando veio depois Rodrigo, depois quando veio o Endrick, depois que foi vendido outras joias do futebol brasileiro, até o peso ficou bem melhor. Hoje a gente vê que o jeito que a imprensa trata o Endrick é muito diferente pra bem do que como foi o Vinícius Júnior, porque viram que foi um erro, e foi um erro grave, é um caso a ser estudado. Vinícius Júnior sofreu até com os próprios companheiros do Real Madrid no começo, né? Sofreu, o Benzema falando que não era pra tocar a bola pra ele, assim, coisas inacreditáveis. E depois, quando ele iniciou mais à frente a briga antirracista, ele continuou. O próprio Real Madrid, dirigente do Real Madrid, falando que o Vinícius Júnior tem que se concentrar no futebol. Até o Ancelotti já soltou uma ou outra falando que o Vinícius Júnior tem que focar mais na bola, esquecer essas coisas. E agora que parece que estão começando a entender, talvez a Espanha, um garoto de São Gonçalo tendo que ensinar um continente, um mundo sobre o que é racismo, é difícil, ele não tem, esse peso não tem que ser exclusivamente dele, não pode ser dele, mas é muito legal que ele levante essa voz e que ele use do tamanho que tem pra essa causa. Teve até uma situação aí que eu vi pela primeira vez no jogo do Brasil e México, eu acho que a torcida mexicana fez algum grito... Mas foi homofóbico, isso é muito bom também, que o jogo paralisado. Paralisou o jogo, achei aquilo interessante. Foi algo que anos atrás, assim, era normalizado, era motivo de piada, hoje já tá começando a se parar. Começa a sonhar com um futebol melhor, com um mundo um pouquinho mais justo, dá pra começar a sonhar com essas situações. Parabéns ao Vinícius Júnior, parabéns aí aos envolvidos. E agora... vamos àquele quadro que a gente já comentou um pouquinho com mais seriedade, mas agora é o momento de você tirar esse seu paletó, tirar esse seu sapato da boa postura social, rasgar tudo, abrir o peito, falar: aqui é Corinthians, eu tô louco, eu tô maluco, eu não aguento mais esses caras, não aguento mais essa direção, não aguento mais o que estão fazendo com o meu clube, que é o Tá Maluco, quadro pra te deixar louco. E o Tá Maluco não podia ser diferente. Tá Maluco é muito Corinthians, que, cara, como é que pode um time da capacidade que tem sendo largado? Corrupção, mau gestão, e aí você pega... vai mudar o presidente, vai melhorar, o Duílio vai sair. Você pega o debate entre Augusto Melo e André Negão, se eu não me engano era o outro. Cara, é um pior que o outro. Seu torcedor não sabe em que acreditar. E aí ele vê Palmeiras ganhando tudo e o maior rival, ele fica como? Cara, é inacreditável. Tem estádio, mas aí, mal feito. Tem patrocínio, mas aí não conseguem manter. Tem jogador, mas não consegue pagar. O Tá Maluco é pro Corinthians, o Tá Maluco é pra gestão do Corinthians, não pode deixar acontecer. E o mais Tá Maluco ainda é cogitar ser SAF. Aí é pra deixar louco, é pra deixar maluco, é pra deixar insano o clube do povo. Doutor Sócrates aí estaria decepcionado com toda a situação. Esse é o nosso Tá Maluco corintiano, Tá Maluco pro Pérez, Tá Maluco pra todos os fiéis da torcida corintiana, nosso Tá Maluco do futebol. E maluco, a gente se despede, maluco, a gente voltará semana que vem pra falar das loucuras que foram o jogo de futebol do Brasil, as loucuras da Eurocopa que tá começando a chegar, inclusive a Inglaterra com ótima seleção perdeu, a França sofreu também, quem sabe a gente, né, Mbappé falou que
a Eurocopa era mais difícil que a Copa do Mundo, mas aparentemente não sei se é tão verdade assim. Então, é assim que eu me despeço, é assim que eu mando um grande abraço. Esqueci de mandar um like. Dá um like, comenta, fala aí o que te deixou maluco, fala aí, o que o Enzo que te lembra? O Enzo que vai ser o novo Pelé mesmo? O Enzo que vai mudar? Se inscreve no canal, compartilha, manda pra amigos, manda pra avó, pra tia, pra mãe, pro cachorro, manda o cachorro assistir, bota esse vídeo na frente do cachorro, na frente do gato e manda ele assistir 15 vezes pra ele sair driblando a bolinha aí de casa. Então, um abraço, esse Futebol Podcast fica por aqui, meu nome é Gabriel e até semana que vem e tchau! Se liga que, cara, roupa verde não pode. O fundo é verde. Não pode. Mas aí o Brasil tem que usar azul só? É, só azul. É duro, e amarelinha. Não dá. Não tá.